Doutora Ângela, alimentos que causam inflamação. O primeiro que eu vou perguntar é um que eu sou fã de coração, que é o tal do leite. E há muita gente que diz, não, leite é saudável, leite tem cálcio, tem gorduras, tem proteínas, é saudável, não só para crianças, mas também para adultos e idosos. Afinal de contas, a senhora, enquanto especialista na área, o leite é um vilão para a nossa saúde ou não, Ângela? Vamos lá. Na verdade, eu coloco o leite como o primeiro da lista na causa de inflamações. Leite, derivados e alimentos que o contenham. Por que ele é colocado assim por mim no top da lista? Justamente porque é um alimento que nós temos uma programação genética para metabolizar esse alimento enquanto a gente é bebê. Depois a gente perde essa ativação genética e a proteína do leite e o açúcar do leite, que no caso é a lactose, né? E a proteína é a caseína, elas passam a fazer mal, elas passam a ser mal metabolizadas, deixando ainda a presença de aminoácidos, né? Porque a proteína ela é formada por aminoácidos, que eu chamo de tijolinhos. Esses tijolinhos que vão construir a nossa massa muscular, vão participar na produção de hormônios e de outras situações, de funções do nosso organismo. Então, com ele mal metabolizado, os aminoácidos, os tijolinhos, eles continuam grudadinhos um no outro. E aí o corpo começa a reconhecer isso como um elemento agressor. E o sistema imunológico, então, vai reagir para ficar livre desse elemento que ele agora acha estranho. E aí, quando o sistema imunológico reage dessa forma, existe um processo, e nesse processo de defesa, existe um momento que ele produz substâncias inflamatórias, né? As prostaglandinas e outras substâncias mais que vão causar inflamação em diversas partes do corpo. Tem algumas pesquisas que dizem que bastaria uma gota de leite para inflamar todos os nervos do corpo. Então, é uma coisa muito, muito séria mesmo, né? Então, e o leite é alimento de bebês, né? Na natureza, só os bebês mamam. A gente não vê um animal adulto mamando na mãezinha dele ou em outra mãezinha, o que seria pior, né? Porque o ser humano mama na fase adulta, mas mama em outro animal. Às vezes eu brinco nas minhas palestras, eu digo, falo assim, o leite é para o bezerro, para ele criar chifre, couro, rabo e casco. Não tem muito a ver com o ser humano, né? Mas nós pertencemos a um país, né, agropecuário, e aí o incentivo para usar os produtos de origem animal é muito grande, mas as pessoas acabam sofrendo muito com a utilização do leite, né, diariamente aí, derivados e subprodutos, infelizmente. E a gente tem muitos testemunhos, né, de pessoas que, com a retirada do leite, elas recuperaram de vários problemas de saúde, renite, sinusite, bronquite. Eu falo que todas as ites, se o leite não for a causa principal, ele está participando, sim, daquela inflamação. Ô, Ângela, independentemente do leite, se é o leite de vaca, se é o leite em pó, desnatado, semidesnatado, seja qual for o tipo de leite, ele não é saudável não é saudável para o organismo. Não, eu diria que quanto mais processado, industrializado ele for, vai ser pior ainda a situação, porque se o organismo tem dificuldade de processar o leite na íntegra, lá, vindo da teta da vaca, agora ainda mais se for adicionado alguma química, adicionado algum conservante, algum elemento, no caso do leite em pó, ele vai estar concentrando açúcares, a própria proteína, né? Porque vai ser necessário uma grande quantidade de leite para reduzir ele para aquela forma de pó. Então, eu diria que complica ainda um pouco mais. Em relação às gorduras,
a questão da lactose e da caseína estaria comprometendo do mesmo jeito, só seria um leite menos gorduroso, sem interferir na lactose e na caseína. E no caso do queijo, tudo concentra também, né? E no caso desses outros tipos de leite, e uma coisa curiosa, eu não sei se você já teve curiosidade, talvez não, ou muitas das pessoas que estão nos ouvindo, de olhar uma embalagem de um leite zero lactose. Porque até então pensava-se que era só a lactose o problema do leite causar inflamação. Mas não, a proteína também está envolvida nesse processo. Então, eles não retiraram a lactose do leite. Ele não é zero, absolutamente ele não é zero. Ele simplesmente foi adicionado a enzima lactase para digerir a lactose que está presente ali dentro daquela quantidade de leite. Mas como saber se aquela quantidade de lactose realmente vai ajudar a digerir toda aquela lactose? E depois também, como eu disse, é só a lactose, a caseína também está ali, né? Então, não resolve o problema. Eu digo que é uma propaganda meio que falsa, porque se você olhar a embalagem, você vai ver que lá está escrito a presença da lactose normalmente. E, no entanto, na embalagem está escrito zero lactose, e não é zero. A mesma quantidade de lactose está presente ali, só foi adicionado a enzima para ajudar na digestão dessa lactose. Ô, Ângela, eu vi um artigo uma vez, não me recordo agora de quem foi, que o pesquisador, ele falava que, que o leite, o uso do leite pode agravar ou aumentar o câncer quando está no organismo. Há quem diga que pode ajudar a vir à tona o câncer e usar o leite para que a pessoa que já é portadora de algum câncer pode acabar aumentando cada vez mais o tumor. Tem alguma relação, aliás, o leite realmente, ele pode agravar os casos de câncer? Sim, não só o leite, talvez agora eu vou te assustar um pouquinho mais, não só o leite, mas também toda proteína de origem animal. Por vários motivos. Primeiro, pela via de debilidade do sistema imunológico. O sistema imunológico, como ele sente que isso é uma agressão, ele fica todo o tempo voltado ali para defender o corpo daquele elemento que está entrando ali diariamente. Então, fica o sistema imunológico debilitado, enfraquecido de ficar lutando contra uma situação e acaba que fica descoberta a situação dele defender o organismo contra as células tumorais. E também pelo fato de agravar as inflamações, né? O tumor ali, ele tem situações complicadas ali em relação à inflamação, e também porque esse tipo de proteína de origem animal, ele é um combustível, falando de forma mais simples e clara, ele é um combustível para o crescimento de células alteradas para o câncer. Quando eu pego um cliente com câncer e vou mudar os hábitos, a primeira coisa que eu preciso tirar dessa pessoa é a proteína de origem animal. Sem dúvida nenhuma, porque ela acelera e muito o processo de crescimento do tumor. Esse tipo de chamado leite de soja, ele é mais saudável do que o leite convencional? Se a gente for analisar pelo ponto de vista de que ele é um leite 100% vegetal, sim, né? Agora, eu não diria para a pessoa ficar bitolada ali numa substituição única, porque nós precisamos ter uma alimentação variada para que a gente possa receber o maior número de nutrientes possíveis para a gente ter uma vida com qualidade. Então, eu não diria para a pessoa simplesmente substituir. Eu tomo leite de manhã com café, comendo pão. A gente não deve utilizar nenhum tipo de líquido junto com a refeição. Então, aí você já estaria cometendo um outro erro que vai interferir no processo digestivo. Mas se essa pessoa quer pegar o leite e preparar uma receita
em que iria o leite de vaca? Perfeito, pode usar o leite de soja, assim como ela pode usar o leite das castanhas, das sementes, até mesmo de cereal, né? Dá para fazer leite da aveia, dá para fazer leite de girassol, de gergelim, de amendoim, das castanhas, das oleaginosas todas, castanha de caju, castanha do Pará, enfim, dá para fazer uma substituição que é muito rica em nutrientes, em antioxidantes, em elementos altamente nutritivos, e aqui até vai ativar o sistema de defesa, não vai causar inflamações, e é uma substituição assim que eu considero como sendo uma boa opção. Isso variando, né? Não ficando somente com leite de soja. Ângela, quais são os outros alimentos que a gente deve realmente retirar do nosso cardápio, além do leite, que causam inflamação ou outros tipos de danos ao nosso organismo? O açúcar, né? Infelizmente também esse é outro que é altamente Você pegou no consumido. meu fraco agora, Ângela. Fiquei triste agora. Não, mas não fica triste, porque junto com você está uma multidão de pessoas tristes, É porque verdade, é verdade. o açúcar ele é altamente viciante, né? Esse, Ah, para mim, é um outro agravante dele. tem gente E que aí, substitui o açúcar refinado por mascavo, essas outras variações, independentemente do tipo, seja o refinado com aquele branco, acho que é mascavo, me perdoe se eu falei errado. Enfim, isso. independente do tipo de açúcar, ele é ruim para o organismo? Ele causa inflamação ou não? Ele é nocivo. Ele é nocivo e vamos entender rapidinho por quê. O açúcar, esse tipo de açúcar, ele é vindo da cana. Independente se ele é branco, se ele é cristal, se ele é mascavo, se ele é orgânico, se ele é, sabe? Independente. Por causa da origem dele. Essa é a primeira questão. Ele veio da cana. Como ele veio da cana, ele é um açúcar do tipo sacarose. Esse tipo de açúcar ele vai se desdobrar em várias moléculas de glicose, em mais moléculas de glicose do que qualquer outro tipo de açúcar. E isso vai exigir um trabalho mais dispendioso, mais difícil do pâncreas, para produzir insulina, para fazer com que esse açúcar realmente entre dentro da célula onde ele vai ser utilizado. E o pâncreas ele vai ficando cansado de fazer esse trabalho, né? Porque a pessoa, às vezes, todo dia ela está se alimentando não só do açúcar, que a gente vai mencionar outros alimentos também, e aí ele vai cansando. E aí, quando ele ou não chega a parar para descansar, mas começa a diminuir a sua atividade, ele vai levar a pessoa ao diabetes. Esta é uma das situações, né? Então, e depois, ele é um açúcar altamente concentrado. Quando ele é concentrado, ele vai ter muito mais moléculas de glicose para serem trabalhadas, para serem mandadas para dentro da célula. Por exemplo, a gente precisa de uma colher de sopa a gente precisa, aliás, falei invertido, a gente precisa de 1 metro de cana para obter uma colher de chá, não é de sopa, de chá de açúcar. Quando nós utilizamos o açúcar, ninguém mede com colher de chá, jamais. É uma caneca, rasga a boca do saco ali, vira dentro do suco, né? Da jarra de suco, mistura, se sobrar um pouquinho no fundo, aí é que está legal, é que vai estar gostoso, e então não se mede. Então, vamos imaginar que você come uma fatia de bolo e tenha 12 colheres de chá de açúcar. Isso significa 12 metros de cana. Se você utilizar 3 bolas de sorvete, isso significa 24 metros de cana. É um canavial inteiro, o corpo vai virar uma usina de produção de glicose, além de que, quando ele vira uma usina, ele também vai produzir álcool. E o álcool é um elemento altamente nocivo que vai comprometer a função do fígado,
do organismo como um todo, né? O álcool, ele é terrível, extremamente nocivo para o organismo. E quem usa muito doce, muitas massas refinadas, etc., tem uma demanda muito grande de glicose, acaba indo para a questão da fermentação, e a fermentação gera álcool, e o álcool vai gerar muitas enfermidades, hipertensão, arteriosclerose, enxaqueca e outros problemas mais. Ângela, estão perguntando aqui, o Flávio mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp, ele pergunta em relação à manteiga. Manteiga de leite. Exatamente. Sim, ela é um concentrado de gordura de origem animal. A gordura de origem animal, ela é saturada naturalmente. Uma gordura saturada, ela compromete muito a saúde do organismo, principalmente do sistema cardiovascular. Gordura é o que a gente precisa menos na nossa dieta. E ainda assim seria interessante comer gorduras boas. Não uma gordura saturada, uma gordura que o corpo vai ter dificuldade de trabalhar, uma gordura que o corpo realmente não vai necessitar dessa gordura para as funções do organismo. Dá para tirar gordura, o nosso próprio corpo vai correr atrás da gordura quando ele precisar, para absorção de alguma vitamina, para a produção de algum hormônio. A gente não teria necessidade de ter a gordura pelo menos esse tipo de gordura, no nosso dia a dia, na nossa dieta. E então quer dizer que a margarina tem que exorcizar da nossa vida? Vixe. A manteiga do leite, né, é uma coisa, e a margarina é outra coisa. A margarina, ela vai passar por um processo que a gente chama de hidrogenação. Esse processo de hidrogenação, ele aumenta em muito a quantidade de radicais livres que são produzidos no nosso organismo. E radicais livres é porta aberta para o envelhecimento precoce e para as doenças, né? Principalmente as doenças do tipo câncer, porque os radicais livres vai alterar as nossas células, aí o DNA das nossas células, para se tornarem células cancerosas. Então, a gente tem que evitar tudo que venha produzir radicais livres no nosso corpo, precisa ser mandado para longe. A hidrogenação da margarina, o que é isso? Esse processo de hidrogenação, eles vão colocando os íons hidrogênios, quando eles estão na fabricação daquele produto, eles vão colocando íons hidrogênios, isso significa saturação daquele produto. Vai colocando íons até um limite que, se eles colocassem mais íons hidrogênios, eles poderiam produzir aí uma bomba, tipo um plástico, sabe? Alguma coisa muito diferente do que realmente seria aquela manteiga, aquela margarina. Sem contar que tem corante, né? Tem conservantes, tem elementos químicos ali que o nosso corpo não gosta nada de receber. Estou preocupado, Ângela, agora. Ângela, o assunto é muito bom, a gente vai deixar para continuar em outro momento, porque o nosso programa já se encerrou, mas você já trouxe uns esclarecimentos assim extraordinários. As pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la, seu site, redes sociais, fique à vontade. Nós estamos aí, né, colocando no Google, no YouTube, Ângela Xavier com X, e daí já vai aparecer ali todo o nosso trabalho. O meu site é angelaxavier.com.br, também você vai encontrar os nossos cursos, e-books e tudo mais. No Instagram é DRA, @DRA Ângela Xavier, e ali você vão se inscrever, se inscreva no canal do YouTube, no Instagram, me acompanhe aí, porque aqui a gente deu notícias ruins, mas lá nas redes sociais a gente dá notícias boas, né? Como a pessoa pode ficar livre disso, fazer substituições saudáveis, simples, saudáveis e saborosas. Então, a gente está ali para ajudar as pessoas, e já são milhares e milhares de pessoas ajudadas, e a gente continua ali para ajudar.